Bem-vindos de volta. Como eu falei na última apresentação, hoje nós vamos trabalhar com variável indexada. Vamos discutir aqui a teoria de variável indexada e ver a sua aplicabilidade. Então vamos iniciar imaginando o seguinte. Vamos colocar aqui fazer uma espécie de uma revisão sobre tipos de variáveis e para isso vamos escrever um algoritmo aqui genérico. Então, temos aqui, por exemplo, algoritmo exemplo, e daí nós temos os seguintes tipos de variáveis. Por exemplo, variável x, y e z podem ser, por exemplo, do tipo inteiro. Variável w, k e l do tipo real. Variável opção do tipo caractere. E uma variável, por exemplo, resposta, que pode ser do tipo lógica. Esses aqui são os 4 tipos de variáveis, e essas variáveis são chamadas de variáveis simples. Então esse é um exemplo de variável simples. E o que é uma variável? Uma variável é uma entidade criada para permitir o acesso a uma posição de memória onde se armazena uma informação de um determinado tipo de dado para simples referência ao nome simbólico. Então aqui nós temos os nomes simbólicos, x, y, z, w, k, l, opção, resp, que vão guardar informações com esses tipos de informações, né? Informação do tipo inteiro, do tipo real, do tipo caractere, e assim sucessivamente. Essas variáveis são chamadas de variáveis simples. O que significa isso? Significa que essas variáveis eu consigo guardar informação nela por um instante de tempo. Eu consigo guardar uma informação em cada intervalo de tempo. Então daí, variáveis simples, então, são variáveis que possuem a capacidade de armazenar apenas um valor em um instante do tempo. Eu não consigo guardar mais do que uma informação em cada instante de tempo. É apenas uma informação. E estas variáveis aqui são variáveis do tipo simples, né? Então ela guarda uma informação em um instante do tempo. Quando o segundo valor é atribuído à variável, o valor que lá estiver será perdido e não é possível a sua recuperação. Já a variável indexada, a forma de distribuir, a forma de referenciar ela é muito parecida. Seria assim, por exemplo. Vamos imaginar aqui uma variável chamada, sei lá, por exemplo, variável nome. Então ela vai ser um vetor com 50 posições de caractere. Então, uma variável de 50 posições de caractere. Posso ter um outro aqui chamado mate, 10 linhas, 30 colunas de real. Então, aqui são variáveis do tipo indexada. O primeiro aqui é um vetor de 50 posições que vai guardar informações do tipo caractere. E o segundo, eu chamei de mate, também é um vetor, só que aquele é de 2 dimensões. Eu tenho aqui linha e coluna, 10 linhas, 30 colunas, que vai guardar valores do tipo real. A diferença entre essas duas variáveis é que a primeira, ela guarda informações, uma informação só de cada vez. Essa daqui, eu vou fazer referência a ela através dos índices. Então, na hora que eu chamar o nome, eu vou conseguir guardar 50 informações dentro da mesma variável. E para localizar cada uma das informações, eu vou usar os índices. Nesse caso aqui é um índice, e neste outro aqui tem que usar 2 índices. Um índice para referenciar a linha
outro para referenciar a coluna. Então, estas daqui são variáveis do tipo indexada. Né? Definimos aqui duas variáveis do tipo indexada. Uma variável chamada nome e uma outra variável chamada mate. E variável indexada, ela tem essa característica aqui. Ela é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, referenciadas pelo mesmo nome, né? Pelo mesmo nome. Essa daqui, o nome dela é nome. A outra, o nome dela é mate. E individualizadas por índices. Então eu vou ter nome 1, nome 2, nome 3, mate 1,1, 1,5, 10,4 e assim sucessivamente. Tá? Então é isso daqui que vai definir variável simples e variável indexada. A variável simples nós já conhecíamos, agora aqui nós estamos vendo variável indexada. Ok? Vamos fazer já um exemplo aqui de utilização e vamos ver como é que a gente pode trabalhar. Muito bem, vamos ver aqui vamos inventar aqui um algoritmo para poder treinar, trabalhar com variável indexada. Vamos imaginar que nós temos o seguinte. Considere um conjunto de números do tipo real fornecidos pelo usuário. A quantidade de valores é igual a 200 números. Escreva um algoritmo que determina e exibe a média dos valores positivos ou nulos do conjunto determinando e exibindo em seguida a quantidade de valores menores que esta média. Muito bem. Se nós tivéssemos que calcular apenas a média dos valores positivos ou nulos do conjunto, desse conjunto de 200 números aqui, eu não precisaria trabalhar com variável indexada. Eu poderia entrar com esse número, um de cada vez, vejo se é positivo ou nulo. Se é positivo ou nulo, eu somo e conto. Ao final, eu pego, calculo a média, exibo, acabou. Mas ele pede após a determinação e exibição da média, ele pede para eu determinar quantos dos 200 valores são menores que a média. Então, veja, depois que eu determinei a média desses números positivos ou nulos, daí eu vou ter que correr novamente todo o conjunto de 200 valores para ver quantos são menores que essa média. Então não dá para eu guardar dentro de uma variável simples, vou ter que guardar esses números dentro de uma variável indexada para depois de calcular a média a gente poder contar. Então muito bem, vamos de cara aqui, vamos já partir para o nosso algoritmo. Vamos ver aqui. Algoritmo exemplo 1. Vamos definir as nossas variáveis aqui. Então, veja só. Eu vou ter uma variável aqui, por exemplo, chamada num. Ela vai ser um vetor, porque eu vou ter que armazenar essas informações com 200 posições de real. Já que ele falou que são 200 números do tipo real. Falou aqui, ó, 200 números do tipo real. Então, eu já declarei minha variável como sendo do tipo real. Muito bem. Eu vou precisar calcular uma média. A média é soma dividido por quantidade. Então, eu tenho que ter uma variável chamada soma, uma variável chamada média, por exemplo. Isso aqui também é do tipo real. E vou precisar de uma variável QTD aqui, que vai ser a quantidade de números positivos ou nulos, para poder calcular a média.
Isso aqui vai ser do tipo inteiro. Muito bom. Para eu trabalhar com essa variável indexada, eu vou precisar de um índice. Eu vou precisar de uma variável que vai trabalhar como índice. Este índice, obrigatoriamente, sempre, tem que ser do tipo inteiro. Então eu já vou criar aqui, ó. Vou criar uma variável aqui chamada k, que eu vou trabalhar, ela vai servir para mim de índice. Para eu poder fazer a leitura, para eu poder fazer a soma, enfim. Tudo que eu for precisar fazer para poder fazer referência à variável indexada, eu vou fazer através do nome da variável e através de um índice. No nosso caso, o nosso índice vai se chamar k. Então, vamos lá. Início, fim, algoritmo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer a leitura. Então, veja. Se fosse uma variável simples, nós faríamos o seguinte. Faríamos assim, ó. Para k de 1 até 200, faça. Daí aqui nós teríamos aqui um leia num. Se fosse uma variável simples, seria assim. E aqui teremos o fim para. Só que agora nós temos uma variável indexada. Então agora eu preciso de um índice. Então agora eu vou colocar meu índice aqui, ó. Meu índice é k. Ele fica entre colchetes. A hora que eu determino aqui, eu coloco entre colchetes a dimensão. No caso aqui é de uma dimensão só. Então aqui, k. Então a hora que eu for entrar com os números, né? Ele vai pegar, ele vai ficar girando aqui. Ele vai ficar girando aqui, olha. Ele vai girar aqui dentro. Né? Vai girar 200 vezes. E para cada valor de k, ele vai ler um valor de num. Então vai ter o num1, num2, num3. E daí eu vou guardar essas informações. Essas informações vão ficar armazenadas para poder depois serem utilizadas. No caso aqui, nós vamos utilizá-la já em seguida aqui, ó. Então, para utilizar, agora eu vou começar a fazer aqui a parte de determinação dos valores positivos e nulos, começar a preparação para poder calcular a média. Então, como nós já fizemos aqui, nós temos aqui que a variável soma, ela começa recebendo 0, e a quantidade QTD, que é a quantidade de números positivos ou nulos, também começa com 0. Muito bem. Agora eu vou fazer novamente um para, onde eu vou fazer o k, de novo assumir valores que vão de 1 até 200. Para cada valor de k, eu vou fazer um teste aqui com a variável num. Vou fazer o seguinte, olha. Se o num com índice k, se ele for maior ou igual a 0, que é positivo ou nulo, então se ele for maior ou igual a 0, se isso acontecer, então eu vou somar e contar. Então eu vou fazer o seguinte, vou falar que soma recebe o que ela já tinha, mais o num índice k. E já que eu somei, eu tenho que contar. Então aqui, ó, QTD vai receber o que já tinha, que inicialmente é 0, mais 1. Ele só vai fazer isto se o num k for maior ou igual a 0. Se o num k for maior ou igual a 0, então ele soma e conta. Legal. Então ele vai rodar aqui. Ele vai passar aqui, vai rodar para todos os valores de k, de 1 até 200. E para cada valor de k ele vai ter um num. Num 1, num 2. E já vai contar e contar. Terminada essa sequência de determinação, eu tenho dentro da variável soma a soma dos elementos positivos ou nulos e dentro da variável QTD a quantidade. Já posso tentar calcular a média. Muito bom. Média é soma dividido por quantidade. Eu preciso, antes de fazer a divisão, verificar se essa quantidade não é 0, porque se for 0 não existe média. Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Se QTD for igual a 0, então eu vou mandar uma mensagem, eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer escreva. Não é possível o cálculo da média. Fechou. Agora, se não for 0, ele é positivo. Ele nunca será negativo, porque ele começa com 0 e depois soma mais 1. Então, se ele não for igual a 0, ele é positivo. E nesse caso,
eu vou calcular a média. Então, vou pegar, vou fazer assim. Se não, média vai ser a soma dividido pela quantidade. Já vou exibir essa média aqui. Escreva média igual média. Pronto. Ora, se existe a média, então é possível a gente determinar quantos são menores que a média. Muito bem. Então vamos ver aqui quantos são menores que a média. Para ver quantos são menores que a média, eu tenho que correr todo o conjunto de 200 valores, mostrando ou contando quantos são menores. Eu vou usar a mesma variável que QTD, já usei ela para fazer o cálculo aqui, então eu posso reutilizá-la para contar quantos são menores que a média. Então vou novamente fazer o QTD receber zero para poder fazer a determinação. E vou fazer para o K, novamente, de 1 até 200. Faça. Então, para cada valor de K, eu vou ver se o num é menor que a média. Então, se o num com índice K, se ele for menor, ele quer saber quantos são menores, a quantidade de valores menores que a média. Então, se ele for menor do que a média, se isso acontecer, então eu vou pegar e vou contar. Então eu vou fazer QTD, recebeu o que ele já tinha, mais 1. Então ele vai ficar girando aqui dentro, né? Ele vai correr todos os valores de K de 1 até 200. Para cada valor de K ele vai fazer esse teste aqui. E quando isso for verdade, ele vai contar. Ao final ele vai mostrar, eu preciso mostrar quantos são maiores, quantos são menores do que a média. Então agora eu vou colocar aqui um escreva. Vou mandar uma mensagem. A quantidade de valores menores que a média é, dois pontos, fecho aspas, vírgula, mando mostrar aqui QTD. Mando mostrar QTD. Pronto, posso fechar o meu fim C aqui, que estava aberto, né? Esse C estava aberto. Acabei de fechar ele aqui, ó. Fechei ele aqui, tá? Posso fechar meu algoritmo, pronto. Então, este algoritmo aqui, ele mostra a quantidade, ele lê um vetor de 200 posições, está aqui em cima, ó. Aqui ele está lendo o vetor de 200 posições, tá? Depois de lido esse vetor, ele vai procurar os elementos positivos ou nulos para poder somar e contar. Feito isso, ele vai calcular a média, se existir, ele calcula a média. E depois ele procura, dentro do conjunto de 200 valores, quantos são menores que a média. Está feito aqui o nosso algoritmo para a determinação do que foi solicitado aqui pelo enunciado. Ok? Com isso, nós fechamos esta aula e na próxima apresentação vamos fazer o rastreamento desse exercício que acabamos de realizar agora. Logicamente não com aquela quantidade, com a quantidade que foi apontada de valores, mas com uma quantidade menor, só para a gente ver como é que fica o rastreamento e treinar um pouquinho. Bom trabalho para todos e que Deus esteja com você. Tchau, tchau.